Tudo bem com vocês? Pronto, eu sempre gosto de estar aqui no ciclo básico, é por onde eu comecei também, como aluno, depois como monitor, e acabei indo para esse lugar que eu gosto também, que é facilitar a aula. E esse tema em especial me atrai, me atende, é um tema bem importante, ele norteia várias outras leituras sobre o que a gente é, de onde a gente vem. Então é um tema que envolve aí um bom conteúdo, né, de filosofia mesmo, de questões de origem e tal. E aconteceu também uma sincronicidade nesse mês com esse tema, que um amigo me perguntou algumas questões sobre esse tema e me levou para olhar ele de forma mais profunda, então achei que está tudo alinhado e a gente está no lugar que tem que estar, no dia que tem que estar. Então, vamos firmes, é uma aula bastante interessante, a gente não vai conseguir vencer o conteúdo todo, não vou, né, deixar tudo o que eu sei sobre evolução, nem vocês vão poder deixar tudo que sabem sobre evolução, e a gente não vai sair daqui sabendo sobre evolução em 2 horas. Né? A Adenauer faz uma mágica, alguém tem o livrinho aí do ciclo? Para eu fazer a propaganda, empresta um pouquinho. A Adenauer faz uma mágica nesse livro aqui, que quem sabe daqui umas encarnações eu consiga, que é resumir tudo que a gente não consegue resumir em 2 horas em 2 páginas. Né? Então, tem 2 páginas ou 3 aqui sobre a aula de hoje. Quem ainda não comprou ou não está lendo, vale, porque é um olhar prévio sobre o conteúdo. Né? Então, esse é o único ciclo que tem essa moleza. Né? Uma aula, um capítulo, parece escola, assim, né? Tipo aquela coisa do livro base, né? Mas a gente tem o livro base em todos os ciclos, embora não esteja dessa forma organizado por capítulos. Então, aproveitem essa facilidade, porque depois fica um pouquinho mais complexo, bem pouquinho, é bem tranquilo. Vai piorando com o tempo, até chegar no 10 fica moleza também, a gente começa tudo de novo e dá tudo certo, tá bom? Bom, a gente já veio de 3 aulas importantes, né? Vocês assistiram todas as 3? Tá tudo bem? Todo mundo assistiu? Tem alguém chegando hoje? Tipo, oi, onde é que eu tô? Não? Ah, legal. Chegou hoje? Pronto, seja bem-vindo. A gente tem uma aula bem importante que ajuda a pensar um pouquinho sobre as questões, que é Deus, que é a aula 2. Depois a gente tem a aula anterior, que foi qual? Espíritos. Então a gente vai falar sobre o que é, como é, né? Onde vivem. Né? E essa aula depois volta um conteúdo dessa aula 3 de forma um pouquinho mais ampliada na aula 9, que é vida espiritual, que é bem importante também. Então, para vocês não perderem, é como se fosse a continuação. E hoje a gente vai falar sobre evolução, num olhar, né, um pouco científico, de uma certa forma, mas bastante filosófico, e fazendo associação com o que a gente está estudando aqui, que é, a partir de um olhar do espiritismo, a nossa questão, quem a gente é, o que a gente é, né, e se apropriando de ser espírito imortal, tá bom? A gente tem um acordo, que já é um acordo do ciclo, mas eu gosto de reforçar, que é, ao fazer perguntas, faça a pergunta, não precisa contar a história, porque senão vai gastar o tempo todo e depois eu vou acabar ganhando o meu salário com vocês falando, eu acho que é injusto, né? É bom eu falar o máximo possível, né? É brincadeira, mas assim, tenta fazer a pergunta objetiva, lembra que está gravando, né? E que, né, vai falar o nome do vizinho, fala um vizinho, não vai falar lá em casa, José. Depois vai dar problema, a gente sabe que isso reverbera, né? Tem pelo menos 3.000 visualizações numa aula dessa daqui 2 semanas, então cuidem com as perguntas. E se a pergunta tiver conexão com o tema, ótimo, vou me esforçar para responder o que for possível. Se não tiver, eu vou também dizer assim, olha, isso está na aula 18 do ciclo 5, isso está na aula 12 do ciclo 9. Eu acabei gravando mais ou menos onde estão as coisas, só para não responder antecipadamente, não dar spoiler. Então, me deem essa licença, não fiquem bravos. Né? Sempre tem na avaliação, assim, o facilitador não respondeu minha pergunta, né? Isso eu estou acostumado a receber de avaliação, mas eu sou treinado para não responder as perguntas que não são do tema. Então, se a gente for fugir do tema, tem portais que a gente não se permite entrar, porque ele rouba a aula. Né? Essa aula é mais tranquila, não tem tantos, mas tem umas aulas que são mais sinistras, assim, que tem uns portais que a gente cuida como facilitador para não escapar do tema de forma tão forte. Né? Um pouquinho até dá para escapar, para a gente não ficar tão na caixinha do dia, mas eu acho que é válido. Ok? Fechado o acordo? Então tá bom. Normalmente no sábado não acontece, mas se tiver a gente dormindo, eu vou para a aula, a gente faz uns polichinelo e tal, e volta para a gente dar conta. Tá? Normalmente só à noite, mas no sábado eu normalmente não vejo. Corre o risco, né? Pronto. Bom, vamos lá.
Basicamente, essa aula é sobre como se processa a evolução espiritual, algo simples de se estudar e de se entender, né? É básico. Todo mundo sabe como que se processa a evolução espiritual, só que não. Né? Tem séculos que a gente vem tentando entender isso, a partir de diversas filosofias e de diversas olhares, vieses, né? Inclusive olhares de religiões diferentes, tá bom? O conteúdo é esse aqui, Deus, Espírito e Matéria, fluido cósmico universal, matéria e energia, a origem do universo, tranquilinho, em 6 minutos, vai ser fácil. Né? Vocês viram como é tenso esse lugar. A vida na Terra, outra coisa fácil também, aqui é só 4 minutos a gente resolve, 2 slides para resolver a vida na Terra. A extinção de animais e a evolução, também super específico o tema, né? Quase que fácil, assim, 1 slide, acaba com esse tema. O ser humano, nossa, é super assim, né? Plano de aula bem bom esse, é um dos melhores. O perispírito e a evolução espiritual e a evolução para o espiritismo. Com isso vai ser dia 13 de maio e a gente terminou os conteúdos após 40 dias de imersão aqui nesse auditório e tal. Todo mundo trouxe, né? Acampamento, mochila. Então tá bom. Bom, Deus, Espírito e Matéria. A gente parte de uma premissa da nossa estrutura do espiritismo, que é Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, essa é uma resposta à primeira pergunta, que é o que é Deus, né? E, a partir disso, a gente começa a ter um olhar sobre o aspecto da evolução, e depois eu vou explicar um pouquinho onde isso nasceu, como conceito, né, de onde vieram essas ideias, que é, nós temos um reino mineral, depois um reino vegetal, simpático assim, nem todo cactus é assim, para quem já se espetou, mas esse é, né? Então ele é sorridente. Depois a gente começa alguns seres unicelulares, tal, e a gente começa a ter uma diferenciação, vem para um reino animal, alguns são assim, meio preguiça, tal, outros não, mas né, só para fazer um equilíbrio com o cactus sorridente. O ser humano, que é o meu máximo de desenho que eu consigo, uns palitinhos e uma bolinha, uma carinha, e algo que está por vir. Por que eu coloco essa interrogação? Porque não faz sentido a gente achar que a gente é a última cerejinha do bolo. Né? Talvez, quando ainda não existisse o ser humano, as preguiças gigantes estavam pensando, nós somos os últimos da evolução. Né? Claro que elas não estavam, mas eu fico imaginando isso. Né? Eu fico imaginando os seres nesses momentos e nesses lugares. Então, de alguma forma, isso daqui é para provocar vocês, para entender que as coisas são contínuas, e a gente não sabe o que vem pela frente, a gente sabe a fotografia do hoje. Né? E aí, para além disso, inclusive como princípio do espiritismo, a vida para além da Terra, né, é uma outra questão que pode ser para frente, para trás, mais evoluída, menos evoluída, mas não é o tema da nossa abordagem de hoje. Mas eu quero que vocês olhem para essa sequência e falem, faz sentido isso ser um contínuo. Né? Então, essa é a provocação que a gente quer com esse slide. Então, nós não somos o grau máximo da evolução, nós somos o grau máximo até hoje, em termos de consciência, em termos de evolução, e alguns ainda deixam a desejar, mas isso é outro assunto, deixa para lá. Né? Mas, no caso, a gente está nessa sequência evolutiva como ser. Né? E eu não sei realmente, não consigo nem elocubrar ideias malucas, embora o cinema às vezes nos ajude a pensar, né, fora da caixa, o que seria a próxima etapa, tá bom? Pensando que o ser humano é o grau máximo atual de evolução na Terra. Ponto. Né? Só para a gente fazer um recorte, senão a gente realmente não sai daqui esse ano. Né? Ok? Fomos bem? Quando a gente fala de fluido cósmico universal, matéria e energia, é uma introdução para esse tema aqui na ULI, depois a gente vai ter isso lá no ciclo 2, aula 7 e 8, não percam, anotem aí, aula 7 e 8, ciclo 2, quem gostar do tema. Né, a gente vai falar de fluidos, vai falar de centros de força e vai entender um pouquinho mais detalhadamente esse conteúdo. Mas, a título de introdução, e lógico que a gente parte do princípio que a introdução é da aula, tem gente aí que já deve estar estudando fluido faz 100 anos, então é só uma pincelada e até onde eu alcanço também. Né? A gente imagina Deus como criador do universo todo, né? A gente explica assim, e essa discussão é uma discussão lá da aula 2, que vocês já devem ter tido, e a gente vai ter isso ao longo da ULI de algumas formas, mas partindo desse pressuposto que aquilo que a gente não sabe explicar, a gente nomeia a Deus,
né? A gente não sabe explicar muito bem como que surgiu o universo, então foi Deus, está tudo bem, resolve minha tensão, né? Como numa perspectiva de Deus resolvendo as tensões do que eu não explico, né? E a gente faz isso há muitos séculos. Depois, dentro dessa perspectiva de universo, surge um fluido cósmico universal, que pode ser olhado como uma energia, mas é um fluido universal que gera todas as coisas, que conecta todas as coisas, que faz com que as moléculas fiquem unidas e formem planta, gente, preguiça, cactos, né? Seja lá o que for, tudo que é vivo. Ou seja, para mim é o que faz a tabela periódica se unir em fazer coisas, né? Sempre imagino assim. A tabela periódica solta lá, sem fluido, com fluido cósmico, vira pedra, madeira, árvore, bicho, formiga, gente, né? É assim que eu organizo isso de forma prática e básica para não pirar tanto. Um pouquinho a gente pira, mas não tanto. E aí a gente entende que isso se transforma em diversas formas de energia e até que chega na matéria, que é mais concreta, que é mais bruta, digamos assim, né? Ou seja, mais próxima do que é material. Então, nessa lógica, há uma diferenciação do fluido cósmico em diversas nuances. Por quê? Porque a gente já sabe, através do que a física quântica traz aí nas últimas décadas, que até a matéria não é matéria, né? Ela é concreta como ela se apresenta, mas se a gente ampliar com um supermicroscópio lá, a gente vai enxergar átomos em movimento e partículas além do átomo, né? Que já explicam para a gente que aquilo ali está vivo, se movimentando, ou de energia, ou de algo, ou de um ser, que se a gente pensar na questão do espírito e do perispírito, que a gente vai falar um pouquinho hoje. Tá bom? Ok? Dentro dessa perspectiva, para quem gosta de matemática, é a teoria dos conjuntos. Né? A matéria está contida no espírito que está contido no universo. Ou seja, isso aqui é tudo farinha do mesmo saco. Né? Eu gosto de mostrar de forma diferente, porque às vezes a pessoa, né, é muito do desenho e não consegue entender quando fala, é muito da fala e não consegue entender o desenho. Então, cada um vai pegando uma parte da aula aí, que a gente deve sair com uns 10% ganho aí, que já está bom, já estou feliz, já cumpri meu papel. Ok? Fomos bem? Está tranquilo? Então tá bom. As setinhas eu me antecipei, não vou precisar delas hoje. A origem do universo. Agora vem uma parte boa, e que em 6 minutos vocês vão entender a origem do universo, enfim, para quem ainda não entendeu. Né? Só que não, porque nem eu entendi direito. Mas, na prática, né, a gente parte de um princípio de que houve uma grande explosão. Né? Gostaram do efeito sonoro? Foi bom? Podia ser melhor, né? Melhorou, né? Pronto, então tá bom. Na próxima eu vou combinar que sai lá de dentro o efeito dos bastidores. E aí a gente não sabe quando, efetivamente, até porque quando fala bilhões de anos-luz, eu não sei o que é isso. Eu não consigo medir isso. Eu meço assim, meu aniversário, 40x anos, quase falei, 40 e poucos, tal, né? Então, pronto. Mas eu não consigo entender o que é 80 milhões de anos, sei lá, não consigo. Matematicamente entendi que é um monte de zero depois do monte de ponto. Mas isso para a gente é muito distante numa concepção racional. Né? E aí vem uma discussão que é o espaço e o tempo, né? Que é relativo. Né? O que é o tempo? É a medição de quantas vezes o Sol vai dando a volta. Né? Mas não é o Sol que dá a volta, Plínio é a Terra. Beleza, foi só uma forma errada de falar. Né? Então, o Sol está lá paradinho e as coisas vão dando a volta em volta dele. Cada vez que ele aparece, fala 1, 2, né? O dia que chove, conta o dia, né? Era uma pergunta que eu tinha quando era criança. Se chover o dia inteiro e não ver o sol, conta um dia ou para o calendário? Eu era desses alunos assombrados. Né? Porque é uma dúvida, né? Se é o sol passando que define o dia, e o dia que eu não enxerguei ele, eu parei no tempo. Né? Então é assim que acontece. E se eu ver o sol 2 vezes, eu pulo 2 vezes o calendário? É outra dúvida que eu tinha. Mas isso já passou, já entendi que o sol está lá, independente das nuvens. Quando a gente parte dessa perspectiva, a gente vem para uma expansão do universo a partir da grande explosão, que se prevê pela ciência 15 bilhões de anos, isso, né? 15 bilhões de anos, não consigo nem imaginar. Né? Eu não alcanço. Se alguém alcança aí, parabéns, mas eu não consigo alcançar esse número em anos. Surgem conglomerados de estrela, e aí resumindo sistemas planetários, tal, e a gente pega aqui o Sol, em volta do Sol, a órbita,
Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, X, deu X não sei se saiu. Aí fui discutir com a minha filha na oitava série, ela falou, pai, o X não tem mais, isso é só da sua época, né? Não sei mais quem, não é mais planeta. Eu falei, então, deixa aí como tá, porque eu decorei isso, não vou esquecer, porque também não vou estudar isso de novo, né? Mas, resumindo, a gente olha para esse lugar, que é um lugar que a ciência explica, de certa forma, com algumas teorias, porque também não é algo falando de 15 bilhões de anos atrás, então é uma teoria calculada a partir de algumas premissas que a gente aceita. A gente, quando estiver em crise, fala assim, foi Deus. Né? Ou seja, é assim que a gente resolve as crises, gente. Né? Fica a dica. Né? Então, isso eu consigo aprofundar um pouquinho mais quando a aula é de Deus, mas hoje vai ficar por aqui. Senão eu me empolgo, porque esse tema, para mim, é bem provocador na minha mente. Então, existe um pressuposto. Gente, olha só, tá bom, vocês estão tentando explicar, mas foi Deus. Né? Pronto, resolveu. Né? Por quê? Porque Ele criou todas as coisas. Né? Então, para a gente partir dessa ideia, vá até onde sua mente permitir, e quando der muita crise, né, segure a onda um pouquinho, depois você avança. Né? A gente fez isso há muitos séculos. Então, quando a gente fala de evolução, a evolução também é sobre a percepção. À medida em que eu percebo as coisas com mais conhecimento, com mais ciência, com mais cientificismo, com mais entendimento, eu vou substituindo Deus na explicação por algo que está estudado, que tem conteúdo de conhecimento formal, científico, que explica e fala, entendi. Porque a gente rezava para chover, para Deus chover. Hoje a gente sabe que é a evaporação do rio. Né? Então, a gente rezava para Deus do terremoto não tremer a terra. A gente sabe que são as placas tectônicas e tem um sismógrafo lá que fala, atenção, daqui a 60 dias vai tremer a terra. Não, né? Ninguém está falando com Deus para saber isso. É a previsão do movimento das placas. Então, a gente vai substituindo, e na questão da evolução é um pouco sobre isso. Tá bom? Ok? Bom, aí teve o resfriamento de uma nebulosa, de uma das nebulosas lá da explosão, e surge o Sol. Né, que para mim é um pouco controverso, mas não é minha área. Se resfria, como que surge o Sol se ele é quentão? Né? Mas essas crises eu tinha só até a oitava série, agora eu não tenho mais. Mentira, tenho várias. Né? Por que a gente come alface e planta grama no jardim? Se grama dá bem mais fácil, a alface morre em 2 dias. Tá? Podia fazer o contrário. Né? Essas crises assim que levam a gente a não entender nada do mundo, e a gente está aqui discutindo o surgimento da humanidade. Tem várias, gente. Quando a gente se encontrar, vou sempre trazer uma crise dessa, para vocês verem quanta crise tem na minha mente sobre esses temas que parecem resolvidos, mas não são. Surgem os planetas, surge a Terra, prazer, a gente se conhece aqui da Terra, né? Todo mundo está na Terra, alguns mais ou menos, né? Veio voando e tal. Nárnia, né? Tem gente que está falando que a pessoa está assim, né? Ela não está na Terra. Mas para a grande maioria que está na Terra, essa é a Terra de fora. E aí começa a vida na Terra, e isso aqui, para quem estava atento na oitava série, sétima série, é a sopa de coacervados, que é onde são os primeiros movimentos aí de vida na Terra, né? Em termos de animal, vida animal. E a gente tem uma percepção clara de que a natureza demonstra a evolução. Né? A própria natureza, o seu funcionamento, demonstra para a gente, se a gente observar atentamente, uma evolução através dos reinos, aquele negócio de reino, filo, classe, que a gente estudou em algum momento na aula de ciências. Né? Para aqueles que estavam lá realmente estudando, ou até só ouvindo falar. Mas, para que aquilo que a gente entende como evolução da natureza, a gente sabe que a gente passa pelo mineral, vegetal, né? Animal e assim vai. Tá bom? Dentro dessa perspectiva, a gente vai entender que a evolução faz um gráfico linear junto com o tempo. Ou seja, quanto mais o tempo passa, mais a natureza demonstra evolução. Ah, Plínio, mas está morrendo tudo isso. É o uso. É diferente, é o uso e consumo. Estou consumindo a natureza, ela reagindo a essas interferências que a gente faz racionalmente, com a razão, com o humano, mas naturalmente a natureza ficou ruim. A natureza, vai ficar bom. A natureza naturalmente, ficou redundante mesmo, não achei outra palavra. Vai evoluir com o tempo, ou seja, ela vai se organizando, ela vai evoluindo. A natureza não evolui com o tempo. Né?
Então, as coisas vão evoluindo e se organizando com o clima, com o que tem. Se para de chover, muda o solo, muda a vegetação, muda os animais, mas ela está ali acontecendo. Né? Agora, tem sim uma interrupção de evolução quando a gente faz alguma interferência. Né? Tá? Dentro desse olhar, tem que entender uma coisa que cabe para a gente pensar em evolução, porque a gente está aqui fazendo um paralelo entre a natureza e o ser humano, que isso é gradativo. Né? Então, não queira imaginar que a gente sai do ponto azul para o ponto verde, e é simbólico, né? Para a gente não ficar procurando o ponto verde. Plínio falou que a gente tem que achar o ponto verde. Não, gente, é simbólico, tá? Tudo bem, né? Ninguém vai sair procurando um ponto verde, né? Como evolução final. A gente vai passar pelos pontinhos amarelos aqui, que podem ser séculos, milênios, né? Encarnações diversas, uma só. E a gente pode ampliar o olhar ou reduzir, mas a gente sabe que no último ano a gente teve vários pontos gradativos, no último 5 anos, nos últimos 10 anos, desde que nasceu, né, para quem já ampliou um pouquinho a consciência em relação a vidas passadas e vidas futuras, aí, né, como espírito, nas últimas 10 vidas, nos últimos, 20 séculos, a gente vai ampliando. E aí a gente pode usar a perspectiva histórica para isso. Né, como era a vida 500 anos atrás e como é hoje em termos de várias questões, N variáveis aí, que já apresentam algumas evoluções bem importantes. Ok? Nessa hora, tem sempre um pensamento assim, mas tem gente que ainda chuta o cachorro na rua. Isso é muito evoluído. Sim, mas isso é muito mais evoluído do que era 100 anos atrás. Não, claro que não. Claro que sim, gente. A gente evolui. Como coletivo, se a gente olhar de fora, está sempre evoluindo. Mas a violência é um absurdo, todo dia tem alguém matando. Gente, a gente matava para comer antigamente, hoje só um percentual pequeno mata para comer. Estamos evoluindo. Né? Então, se a gente olhar como coletivo, a gente está sempre evoluindo. Por mais que às vezes apareçam uns desvios e umas atrocidades que a gente fala, nossa, isso é viking, né? É de 300 anos atrás. Tudo bem, é um desvio e é percentual baixo. Né? Assim, se a gente andar 200, 300 anos atrás, era outra perspectiva de humano. Né? Nossas encarnações anteriores tinham uma perspectiva bem menos evoluída. Então, é essa perspectiva de evolução que a gente está traçando um paralelo com a natureza. Ok? Sobre a vida na Terra, a gente tem que pensar que existe uma perspectiva cíclica da evolução e da natureza. A natureza se autoalimenta, é como se ela se organizasse. Né? Então, existe aí um movimento de organização autônomo. Né? A natureza se organiza. Se eu não estou interferindo lá, ela se organiza. Ela entra em uma espécie de reestruturação toda vez que ela se desestruturou. Ou seja, morre uma planta, nasce outra. A própria planta derruba as sementes para nascer a próxima. Né, os animais, vai tendo a questão da procriação, aí tem o controle, quando a gente estuda aquelas pirâmides lá, né, os controles de quem se alimenta de quem, as populações, uma aumenta, a outra aumenta porque comeu melhor, e aí quando ela aumenta, a outra controla. Ou seja, existe um efeito cíclico e estruturante da natureza em direção a uma evolução. Quando a gente pensa nisso, e aí pensando um pouquinho nas questões dos reinos, eu fiz uma coletânea de fotos aqui, Aqui a gente está vendo basicamente o reino mineral em contato com a água, né? Pedra, paredão de pedra. E aí a gente olha aqui, pedra, vegetação e água, pedra, vegetação e água, mundos completamente diferentes, água salgada, água doce, né? Vê como a natureza se estruturou diferente em duas perspectivas no mesmo reino. Não estamos nem pensando o que tem de vida aqui dentro da água, mas quando a gente vê pedra, vegetação, a vegetação já está se adaptando, aqui já tem muito mais vegetação. Eu quero só que vocês ampliem o olhar, para não olhar para aqui e pensar, um rio e um mar. Não. Quanto tem de estruturação e de organização e de funcionamento, porque ninguém, vamos pressupor que é isso, mas ninguém veio aqui e cavou esse rio. Né? Essa água choveu em algum lugar e foi cavando um leito ali e escorreu por aqui até chegar no mar. Porque todo rio, teoricamente, deságua no mar. Então, assim, de alguma forma, depois dessa planta, a partir dessa água, começou a... Então, quanto tem de estruturação aqui, de organização? Né? Só para a gente ter um olhar um pouco mais profundo,
talvez até mais viajado, né? Assim, um olhar meio, que viagem, olhar para um rio e pensar isso. Mas é tentar perceber quanto isso se estrutura. E quanto mais complexo é, né? O que acontece quando tem uma queda d'água? Oxigena a água para caramba, a movimentação da água faz com que gere mais oxigênio permite mais vida, né? Estrutura melhor as plantas que são ribeirinhas. E a gente vai explorando isso com um olhar de microscópio, né? Um olhar mais filosófico também, pensar quanto a gente tem de percepção. E aí a gente vem para um tomate. Não, Plínio, peraí, tomate não vou dar conta, né? Porque um tomate, gente, é muito mais complexo do que aquela graminha ali, ó. A complexidade de um tomate, ninguém mais vai comer tomate como antigamente a partir de hoje, né? É extremamente complexo, gente, né? Pense que o tomate definiu o que é maduro e o que é verde, porque quando ele está verde, quando ele está vermelho, ele está maduro. Nunca pensaram nisso, né? Não é nada a ver, é só uma brincadeira que veio na minha mente agora. Mas assim, pense comigo, um tomate é complexo. É uma planta que nasce, que a semente fica protegida por uma camada que é comestível e assim vai. E a gente começa a trazer o nutriente da terra para cima, né? Num fruto, né? Que a gente nem sabe se tomate é fruta ou verdura, mas isso é outra discussão. Aí a gente vem aqui, ó, se o tomate já era complexo, imagina essa banquinha da feira aí, né? Tem rabanete, gente, rabanete é a coisa mais louca que tem, que é vermelho por fora, branco por dentro. Nada a ver isso. O que tem a ver isso com o espiritismo? Nada a ver, gente, não tem a ver. Tem a ver com a gente olhar para as coisas e perceber quanto tem de evolução e diferenciação, né? Pensa comigo, num lugar aqui, quanto tem de diferença, né? Tem uma coisa em comum aqui, que isso aqui nasce tudo dentro da terra, mas isso aqui nasce fora da terra. Por que dentro da terra é de um jeito, fora da terra é de outro? Por que uns nascem para baixo, outros nascem para cima? Né? Então, a complexidade que tem num reino vegetal já traz uma estruturação bem diferente daquela pedra e mato em volta, né? E aí, se a gente colocar um monte de cenoura, por que nem todas são iguais, igual ao tomate? Os tomates são tudo parecidinho, né? Será que é a diferenciação já? As pessoas que tentando ser diferentes, né? Lógico que não é, mas é para a gente olhar para a verdura aqui e pensar, uou, é mais do que uma cenoura ralada no prato, né? E aí eu quebro esse negócio todo e, cara, quem que pintou esse passarinho, gente? Né? Lógico que metade da turma pensou Deus, 25% falou, eu vou falar que foi Deus, mas na real foi a mãe e o pai dele, num ovinho. Né? Agora, da onde vem a tinta que pinta esse negócio? Porque se eu quiser pintar minha casa, vai ter que comprar uma lata de tinta, que foi feita com pigmento, né? Como que um passarinho tem tanta cor assim, gente? E por que aqui acaba o rosa e começa o azul? E se eu pôr 10 passarinhos um do outro da mesma raça, vai ser exatamente na mesma posição. Entenderam a complexidade? É só um passarinho. Por que o osso dele é oco para ficar mais leve? Quem que definiu que o osso dele tinha que ser oco para ficar mais leve para ele poder voar? Não, Plínio, não sabia que o osso do passarinho é oco. O osso do passarinho é oco, gente. Não serve para nada essa informação, só para o vestibular da minha época, que agora nem cai isso. De qualquer sorte, olha a complexidade dessa planta, que tem uma flor colorida, e desse passarinho, que é todo colorido. E por que isso aqui também seria uma ave e não tem cor nenhuma? Que sacanagem! Porque ele decidiu, quando ia nascer, Deus, eu quero ser monocolor. Né? Não quero cores. Sou mais básico, né? Minha filha, blasé, branco, preto e cinza. Né? Pai, colorido não, branco, preto e cinza. Né? Então, assim, de alguma forma, é entender, mas por que eles estão assim? Alguém colocou eles um do lado do outro, ou eles ficaram ali fazendo carinho, namorando, né? Se acolhendo? O que tem aqui que não tem na cenoura? Por que as cenouras não se encostam assim e falam, oi, cenourinha, a gente vai virar salada daqui a pouco, vamos aproveitar nossos últimos instantes. Conseguem perceber a complexidade? E a gente nem chegou ainda aqui, ó. Né? Porque já começa a ter comportamentos diferentes. Começa a se comportar repetindo, olhando, fazendo, pensando, aparentemente. Né? E essa é uma discussão bem para outra hora, não é para essa aula, mas quanto se torna mais complexo quando a gente sai, né,
das aves para os mamíferos. Que grau de complexidade muda, né? O comportamento, como que meu avô chamava 16 vacas pelo nome e elas vinham enfileiradas? Nunca vinha errado. Eu falava, não é possível. Eu ficava lá, adolescente, falava, não é possível. Ele chamava uma, vinha, outra vinha. Entrava assim, ó, na filinha da cerca, assim, ó, as mesmas vacas na mesma sequência. Não é possível. Vai dizer que elas sabem o nome delas? Né? Porque às vezes eu na aula nem respondia a presença de tão avoado que eu estava. E a vaca sabe responder quando meu avô chama. Tem alguma coisa aí que a gente tem que olhar diferente. Né? Porque é uma diferenciação. E aí a gente vai e pensa nos pets aí mais próximos, né? Mais comuns, cachorro. Gente, cachorro. O carro aponta. Você pega o GPS e olha assim, a pessoa chegando a 1 quilômetro de casa, o cachorro começa. Não é possível, tem radar no cachorro, é GPS, né? Está sabendo que o dono está chegando. Isso acontece. A sua já é espírito, já está só disfarçada, né? Está infiltrada. Então, é olhar para isso daqui e pensar no nível de diferenciação, porque isso é a visão da evolução, né? Se a gente voltar ali para o rabanete, para a cenoura, e olhar para isso daqui e falar, caramba, né? Tem um desenvolvimento, tem uma agregação de características que demonstram uma evolução. E aí pensar que de alguma... Opa, peraí, apertei demais. De alguma forma, a vida na Terra está acontecendo em níveis de evolução. Né? E isso tudo aqui são os reinos antes da gente pensar no ser humano. Microfone ali, galera. Tem um microfone aí? Tá tudo bem, faz parte, é o mundo moderno. Foi? Faça aqui. Chegou? Então, defende. Vai ter que ser aqui. Agora foi. Olá. Bora, diga. Você está trazendo a evolução do planeta Terra, né? No planeta Terra. E para além do visível, o invisível traria aí, no caso, os elementais. Você consegue não vou trazer isso nessa aula, porque vai ser uma viagem que a gente não vai voltar, e a gente não vai conseguir voltar para a aula. Mas sim, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco da parte espiritual, e talvez eu consiga dar uma pincelada. Tá? E me surgiu também outra dúvida logo no início, dos extras, sim, que também fazem parte, né? Muitos encarnados são exilados de capela. Né, no processo evolutivo. Eu não sei se faz link com o assunto que você está trazendo, mas... Faz. A gente tem um corte epistemológico, falei bonito. Né? A gente tem um corte de estudo aqui que é não falar... Nessa aula não entra no extraterrestre, a gente vai falar da Terra. A gente já não vai dar conta da Terra por alguns séculos, então a gente optou por não dar... Mas sim, é um tema importante. Talvez não seja tão aprofundado no conteúdo da ULI no geral, mas no ciclo 5 a gente vai falar um pouquinho da vida, né, da vida para além da vida encarnada, tal, e talvez a gente consiga alcançar um pouco essa questão, mas não é um tema que a gente avança de forma profunda, que é a questão da vida para além da Terra, ou de onde a gente veio pensando, embora, como eu falei, seja um dos princípios do Espiritismo, que é a vida para além da Terra. Né? Então, mas realmente eu não tenho... A gente não tem na ULI, no conteúdo da ULI, dos 10 ciclos, um aprofundamento nessas questões de extraterrestres. Tá? Bom, mas eu vou, quando eu entrar aqui na parte de princípio espiritual, vou pincelar um pouquinho sobre o que você perguntou. Pensar um pouquinho que a gente parte de uma perspectiva na qual a gente começa a partir de um princípio vital que se une a um princípio material. Tá? Então, isso aqui é tema da aula 7 lá do ciclo 2, bem aprofundado, mas vou dar uma pincelada aqui para a gente entender. Princípio vital mais princípio espiritual se reúnem
e formam o que a gente chama de princípio espiritual. Tá? Então, quando a gente tem um princípio vital associado a um princípio material, a gente pode já entender que começa um princípio espiritual, e a partir disso a gente vai em direção a ser o espírito que a gente é hoje. Tá? Vou explicar um pouquinho essa sequência e de onde ela veio, essa ideia. O grau de complexidade e aquisição de habilidades vai transferindo a gente desse primeiro estágio até que a gente alcance uma consciência de si e se torne espírito. Né? Como isso acontece? A gente parte da experiência, e aqui é uma leitura organizada, inclusive, a partir de alguns pressupostos, eu vou mostrar um pouquinho de onde isso veio daqui a pouco, mas matéria bruta, reino mineral, organismos vegetais e corpos animais. Aí aqui dentro, separando, né, os filos todos, mas, por exemplo, pensando que aqui dentro eu tenho desde répteis, aves, mamíferos, né, ou seja, ainda tem uma evolução, se a gente fosse dar um zoom aqui, que ocorre fracionada aqui. E, por fim, quando a gente fala de espírito, a gente está falando de corpo humano, ser humano. Né? Então, de alguma forma, esse é um entendimento de evolução que a gente vai adotar aqui, partindo-se da ideia de que, ao experienciar os reinos minerais, vegetais e animais, existe um princípio espiritual, daqui para trás é mais coletivo, e quanto mais próximo de ser espírito, é mais individual. Né? O cachorro é mais individual do que o peixe do aquário. Ele tem mais características de individualidade, de individualização, do que o peixe do aquário, que é mais coletivo. Do que a grama do jardim, que você não consegue diferenciar e chamar pelo nome a grama do lado esquerdo e a grama do lado direito. Né? Os peixes, dificilmente, mas algumas parece que, mas não é assim, Maria, vem a carpa chamada Maria. Não. Né? Você põe a comida lá e vem todas as 55 que tem lá dentro. Né? Agora, o cachorro, você consegue ter um cenário que tem 2 cachorros, você chama o A, vem o A. Né? Lá em casa, os gatos são assim, tem 2, e se você chamar um, não vem o outro. Você tem que chamar os 2 nomes para virem os 2. A não ser que você chacoalhe a comida. Daí o instinto de comer fala mais alto e vem os 2. Né? Se chacoalha o pote, não precisa falar o nome. Mas se você chegar sem fazer nada, quietinho, e chamar pelo nome, você vai ter que chamar um e outro. Então, tem algo que eles já identificam e se percebem. Né? Então, isso é para a gente perceber um pouquinho esse movimento de complexidade aqui na escala de evolução em direção ao que a gente é atualmente, que é ser espírito, indivíduo. Tá? Ou seja, já tem um espírito único, que cada um de nós é um espírito, e utilizando um corpo. Né? Então, estamos encarnados, nós aqui, e os desencarnados que estão aí sentados em cima da bolsa, aí, na outra cadeira e tal. Esse pessoal aí, né, tá desencarnado, não tem um corpo físico, mas também é um espírito, tá bom? Somente. Agora, quando a gente vai aqui para trás, vai retornando, a gente vai observando características mais coletivas. Então, é um princípio espiritual mais coletivo, e ele vai se individualizando, ganhando características, adquirindo habilidades, e a gente vai falar muito sobre isso aqui, sobre integração de habilidades. A Uli vai falar sobre isso, acredito que nos 10 ciclos, para a gente chegar no ponto de se reconhecer como indivíduo, e aí começa o processo de percepção de ser espírito imortal e a individuação, que a gente vai falar bastante lá no ciclo 6 e no ciclo 7. Tá bom? Aqui, uma característica importante é a consciência de si, ou seja, nós sabemos que somos indivíduos. Né? Uns são mais lesados, né? Mas tudo bem, faz parte, a gente vai se melhorando. Né? Aí com a vida, com as encarnações, com a terapia e tudo mais. Mas, em geral, a característica que faz com que a gente se perceba espírito é a consciência de si. Tá bom? Aí a gente é um indivíduo e começa um processo de individuação em direção à própria evolução pessoal. Ok? Fomos bem? A gente vai falar um pouquinho sobre a extinção de animais e a evolução e a forma como a gente compreende por que isso acontece. Tá? O organismo é um ser em evolução, ele segue seu processo de evolução, mas, de repente, esse ser, esse princípio espiritual que está utilizando aquele corpo lá de animal,
tem necessidades diferentes. Começa a se desenvolver, adquire habilidades e começa a ter necessidades diferentes. E aquele corpo, aquele perfil biológico que ele estava usando para se manifestar, não atende mais. Né? Então, vou dar um exemplo bem ruim, mas talvez seja só assim, bem exagerado para ficar claro. Né? Tipo, vamos pensar que quando a grama desiste de ser grama e quer crescer, ela não consegue ficar com 1,20 m. Ou seja, aquela biologia de grama não atende mais aquela necessidade de ser alta. É bem ruim, mas é bem só didático, tá? Aí ela olha para o vaso e vê uma árvore de 1,20 m. Fala, eu vou ser árvore quando eu morrer. Aí morre a grama e agora ela está na árvore. A árvore tem 1,20 m. A experiência de altura, de visão, de viver num vaso, de ter agora sementes diferentes, de ter folhas diferentes. Entenderam isso? Então, a biologia, a matéria física, ela vai entregar experiências diferentes. Né? A experiência de um cajueiro é diferente de um matinho no jardim, de uma flor ali na floreira. Né? Além de ser grande, gerar fruto, ter que lidar com a invasão dos animais, do passarinho, do macaquinho, né? Com as pessoas subindo em cima. Né? Agora, a grama não, todo dia alguém pisa nela. Olha que louco a gente pensar nisso. Então, assim, de alguma forma, cada biologia, independente dos reinos, entrega uma experiência. Como é a pedra que vive afundada no rio e como é a pedra que vive na borda de uma praia tomando onda na cara todo dia. São duas experiências diferentes de pedra. Né? E aí as pedras vão ser olhadas de outro jeito. Né? Desculpa, senhora pedra. Desculpa, foi mal, pisei na senhora. Né? Quando eu pedalo e passo por cima, sempre na trilha tem trilha de formiga, assim, né? Você olha aquela trilhona de formiga, assim, carregadeira, assim. Aí eu passo e fico pensando a reunião. Seres gigantes em rodas gigantes acabaram de matar vários trabalhadores na rua 28. Atenção, estamos em estado de alerta. Eu sempre penso isso. É uma viagem que eu faço. Toda semana que eu pedalo, eu penso isso. Eu passo na frente e falo, eita, reunião. Aí eu fico imaginando a reunião. Eu pedalo umas 2 horas imaginando a reunião. É isso, gente. É sobre isso, a loucura da pessoa. As pessoas vão pensar na hora de matar formiga agora, viu, Guga? É isso que vai acontecer. E aí surgem novos organismos, né? Poxa, agora eu estou experimentando uma árvore de caju, gente. Posso ser gigante, posso dar frutas, posso, né? Beleza. E aí, entendendo que esse organismo é mais adequado para a experiência. Né? Que experiência eu tenho tendo 1,65 m e que experiência meu primo tem tendo 1,90 m? É diferente. São características diferentes de um biológico que permitem uma experiência diferente. Então, assim, de alguma forma, ele nunca vai passar pela necessidade de pegar uma escada para pegar um prato no armário da cozinha. Mas isso eu levo para a terapia, relaxa. Extinção de alguns. Por que extinção de alguns? Porque não serve para mais nada. De repente, não serve para mais ninguém. Então, a teoria que a gente está defendendo aqui é... De repente, não precisa mais dinossauros. Gigantes, come tudo, destrói tudo, pisa em todos os seres, né? E aí, de repente, eles desaparecem loucamente. Talvez não tinha mais necessidade desse tamanho de animal, dessa agressividade, dessa forma rústica de sobrevivência a um planeta que era todo ainda hostil em vários aspectos, né? Então, é olhar para esse lugar pensando que tem uns elos perdidos que a gente não explica, mas essa teoria traz um pouco de clareza, que é, olha, de repente, né, aquele princípio espiritual que estava ali naquele filo, naquela classe e tal, de animais ou de vegetais, não precisa mais. Né? Não tem mais necessidade daquele modelo, e aquilo sai de cena. É um biológico que não se organiza mais, porque não tem mais princípio espiritual para utilizar aquele tipo de biológico. Perceberam? Então, essa é a ideia da extinção. É por isso que se entende que aí o organismo vai experimentar um outro ser, e aí faz esse ciclo. Fala, não precisa mais, aqui vou para outro, e assim vai. Então, a teoria da evolução, ela leva a gente a perceber que a evolução entre os reinos e dentro dos próprios reinos vai acontecendo, e deixando para trás estruturas biológicas que já não me ensinam mais nada.
Né? Pô, isso serve para a vida também, né? Tem um monte de coisa que dá para a gente deixar para trás, que não ensina nada, a gente só está carregando à toa. Mas isso também deixa para a terapia de cada um, não vai ser eu que vou resolver na aula de evolução. Então, ou no 6, talvez, vocês possam bagunçar um pouquinho. Preparem o coração que vai dar certo. Fomos bem? Deu para entender essa ideia da extinção? E isso é cíclico. Né? E vai ciclando. E aí cada vez vai chegando mais ex-pedra para ser grama, ex-grama para ser árvore da floreira, ex-árvore da floreira para ser flor, ex-flor para ser árvore de caju, ex-árvore de caju para ser formiga, sei lá. Estou, né, fazendo uma brincadeira, mas para entender isso, que a gente vai tendo essas evoluções à medida que a gente experiencia. Né? Quanto uma pedra que fica na beira do mar aprendeu a tomar de chuva, né? Entendeu? De habilidade, de intempéries, né? Chuva, sol, bate água, cai, vai para o fundo do mar. Né? Depois de passar 20 anos tomando água na cara, ainda morre afogado. Ah, que viagem, né? É uma viagem mesmo, né? Tô super legal. Não devia ter tomado essa água. Alguém batizou essa água, viu? Foi você? Foi? Então tá bom. Isso traz para a gente o contínuo aperfeiçoamento e evolução da matéria e do espírito. Percebem que a matéria evolui também? Né? A matéria também evolui, porque a gente vai ocupando ela de forma diferente e dando tratativas diferentes. Né? Para mim é muito claro que um cachorro é mais evoluído que um dinossauro. Né? Tem alguns, porque tem uns que comem o pé da mesa, tá? Esses ainda são meio dinossauro. Né? Mas assim, olhando os dois, né, fala, pô, olha só, tem um comportamento animal aqui aparentemente mais evoluído. Pela própria necessidade, porque ninguém servia ração para o dinossauro. Né? Ninguém comprava um saquinho de ração, né, de amoras silvestres com frango, não sei o quê, e dava para o dinossauro no potinho. Oi, Plínio, bom dia. Bom dia. No que se refere à evolução dos animais, no caso, por exemplo, do cachorro, não há que se esperar que ele não seja extinto, mas que ele evolua nas suas habilidades, mesmo ainda a gente não considera que é um espírito, lógico. Talvez não seja tão lógico, mas também vou responder de forma curta para a gente não viajar tanto. Mas até quando ele precisa experienciar como cachorro? Né? E quando ele não quiser mais ser cachorro, ele vai ser o quê? Né? E a experiência de cachorro, depois ele experimenta uma de gato, então ele tratou os dois perfis, né? E depois eu falei, e agora eu vou para onde? Né, pensando como princípio espiritual. Não sei, e tem um elo perdido ainda, que é um dia que ele fala, eu sou eu, e vira a gente. Mas não vira a gente, assim, o cachorro não vira a gente, mas o princípio espiritual, na própria evolução dos reinos, em algum momento, por se perceber indivíduo, vai reencarnar como humano. Então, a forma, não eu especificamente como espírito, mas esse princípio vital aqui que está sendo o espírito que sou, passou pelas experiências anteriores. Então, de alguma forma, essa experiência traz habilidades. Se eu ficar só cachorro, vai chegar um dia que o cachorro vai falar, vai apresentar o jornal. Não, ele pode ser humano. Né? Esse é meu olhar, tá, pessoal? Não sei, por isso que eu falei, é uma viagem que a gente não vai dar conta de ir sozinho. A gente entende que o princípio espiritual vai experimentando os reinos e chega uma hora que se individualiza e fala, agora tenho consciência de que sou único. E aí começa a reencarnar como humano. Esse é o entendimento da evolução. Mas é uma boa viagem, é um bom lugar para estudar. Tem bastante coisa para estudar aí, né? E eu vou falar um pouquinho disso que é teosofia, antroposofia. Só usa o microfone para o pessoal. Talvez seja fundamental diferenciar a evolução biológica de evolução espiritual. Você está falando de evolução espiritual. A evolução biológica tem outros princípios, né? Tem outros nortes. É claro que quando uma espécie dá origem a outra, ela simplesmente desaparece. E as espécies coexistem é porque elas estão no mesmo nível de evolução dentro das suas espécies. Mas a gente está falando de evolução espiritual. Não parece bom, mas não esquecer que quem manipula a matéria, ou seja, quem manipula o biológico é o espiritual, né? Então, de alguma forma, eles estão interligados, mas a gente está se ocupando, sim, da evolução espiritual, entendendo o biológico como vetor, ou seja, como ferramenta, mas melhor até. Mas acho que cabe essa diferenciação, mas sem esquecer que a gente interfere na matéria como espírito o tempo todo, desde quando o reino mineral até o ser humano. Né? Tanto na atuação racional nossa de humano, quanto na intervenção
como princípio espiritual, né? Oi, bom dia, Plínio. Pensando assim, entendo que o cachorro não é um espírito, né? Não sei bem, não é um espírito, mas é um princípio espiritual. Isso, exatamente. Só para a gente dar os nomes, né? Mas pensando numa evolução moral, vamos dizer dessa forma, o comportamento do cachorro, a gente vê e se fala por aí tal, que tem muito cachorro que é melhor do que muitos humanos. E a gente realmente comprova isso, né? Um cachorro que volta para salvar o seu dono, coisa que muitos humanos não fariam, coisas assim. Como é que fica a evolução? Estou falando uma questão, né, não lógica, não biológica, mas na questão moral, se eu posso dizer dessa forma, falando de um ser que não é espírito, mas dessa evolução, dessa coisa moral, como é que fica essa evolução se ele é melhor do que a gente? Eu acho que isso, assim, a moral é do humano, não é do cachorro, nunca vai ser. O cachorro vai fazer por instinto e conexão. Então, moral é uma questão de regra de conjunto de sociedade, a gente vai estudar isso em outros ciclos. Não é do animal. O animal faz por instinto e por conexão. Se tem gente fazendo atitude pior do que cachorro, deve ter um monte mesmo, sempre vai ter. Né? Mas o cachorro faz por instinto e ele não pensa assim, vou salvar meu dono, senão Deus vai me castigar. Ele não pensa isso, nem a pau. Né? Sim, não esqueça. Né? Mas a gente não teria que ter também esse instinto, já que a gente é mais evoluído, a gente não teria que acumular meio assim? Aí cada um vai ter que falar por si, eu deveria, concordo. Mas aí tem gente que ainda não deu conta. Né? E aí a gente já passou por isso. A gente já viveu no instinto muito, né? Batendo para comer, né? Acasalando para sobreviver à espécie. Isso é instintivo, é do humano também. É assim que começa as primeiras sociedades humanas. Mas tem gente que ainda está muito mais instinto do que razão, né? Bem menos, ainda não está processado e polido isso e age muito no instinto, tá? Dependendo da necessidade. Mas é uma questão mais sociológica até do que de evolução espiritual, tá? Plínio, eu lembrei aqui agora que Chico Xavier, eu acho que ele teve um cachorro que morreu, reencarnou e voltou com as mesmas características para ele. Você já soube dessa história? Então, não sei especificamente, mas na prática tem que pensar assim, o cachorro ainda não é individual. Né? O entendimento é que ele é princípio espiritual e ele é mais coletivo. Então, o cachorro José não morre e volta como outro cachorro específico. É um coletivo começando a ter características individuais enquanto está ali vivo. Mas ainda é um coletivo, não é individual. Né? Mas isso é uma questão bem polêmica, porque tem vários livros, inclusive espíritas, que falam um pouco de animais, tal, e isso fica um pouquinho conturbado. O nosso entendimento é que o princípio espiritual é coletivo, super coletivo, quando é no mineral, no vegetal, é mais inerte quando é no mineral, começa a ter características de reação, responde ao sol, responde à chuva, responde ao toque. Não é uma planta que você toca e ela fecha, ou a violeta da minha avó, que a gente levava as violetas para a casa dela, porque ela conversava com a violeta floria. Né? Então, tem alguma coisa ali que a gente já percebe, mas que não é ainda uma característica de humano. Depois o animal, e a gente vai dentro das classes e dos filos, a gente vai especificando e cada vez ficando com mais característica individual, e aí a gente compara um gato a um peixe, né, a uma minhoca, e vê que tem mais características de comportamento, de resposta, né, de resposta ao estímulo, mas que ainda não é individual, não é um. Aí quando virar espírito, quando tomar consciência de si, entender que é indivíduo, aí vai reencarnar no humano, aí sim. Né? Mas é um tema que dá várias interpretações, a gente está fazendo um recorte mesmo didático para a gente falar. Por aqui a gente abre o tema e aí cada um se aprofunda, porque tem muita coisa sendo estudada, a gente não sabe tudo sobre isso ainda. Né? Sim, o cachorro lá da casa da Alessandra, o gato lá da minha casa, o gato olha para mim e fica esperando eu servir comida, gente. Não é possível que ele... Não é instinto, ele sabe. Eu entro em casa, ele para, fica do lado do pote me olhando. Ele não olha para o pote, ele olha assim. Ó. Enquanto eu não pego a comida, ele não sai dali. E se eu sair da sala que eu entrei, que é onde tem a comida dele, sem servir, ele vai atrás, miu, até eu voltar e servir a comida. Né? E assim, N características que a gente sabe de quem tem pet, né, que percebe que são características. Uau, tem alguma coisa aí acontecendo. Então, esse é um tema que tem bastante estudo, mas ainda não está extremamente definido, tem só uma intenção de entender. Assim, princípio espiritual coletivo, quanto mais próximo dos mamíferos, mais individual, mais características, mas ainda não individual. Quando humano, individual. Individual, humano, pense assim.
que a gente não sabe como também, tá? Não tem explicação para essa virada aí. Aí é Deus, não tem explicação. Bom dia. Eu fiquei um pouco confusa, não sei Que se bom. É normal, bem-vinda ao clube. não sei se Tu também. eu entendi muito bem. Só pra gente... Tá tudo bem ficar confuso, hein, gente? Fiquem tranquilos. Ninguém vai sair bem aqui sem nenhuma dúvida. Pronto, porque- desculpe. É só para deixar claro, para ninguém sair tenso. Tudo bem. O animal tem um princípio, né, espiritual. É isso? Ele não tem, ele é. Ele é. Isso, ele é um princípio espiritual habitando um animal. E nós somos espíritos racionais. Não temos princípio espiritual, certo? Nós fomos princípio espiritual e em algum momento tivemos um estalo divino e falamos, agora eu sei que eu sou eu, indivíduo. Me individualizei e começo a usar o humano para reencarnar. É isso, mas quando você estava falando, aí por isso que eu fiquei confusa, porque ficou parecendo que o animal pode reencarnar como humano. E isso, pelo que eu... Até nesse livro de Adenauer, diz que isso não é possível. Então, mas não é isso, ó. Pense assim. Foi boa a Então, sua não sei pergunta se- para não ficar confuso. Ó, vamos lá. Primeira coisa, em algumas crenças, em algumas filosofias, existe uma coisa que se chama metempsicose, que é o humano regredir. Por exemplo, vocês já viram aquele filme que dos hindus lá tirando as minhocas, que podia ser o avô deles? Então, isso é uma crença que lá cabe no budismo, no hinduísmo, que você pode retornar nos reinos. Ou seja, eu já fui humano e posso voltar a experienciar minhoca, ser minhoca. Não, a gente não é dessa teoria. No espiritismo não se entende que retorna. Primeira questão, só para esclarecer. Que não foi sua pergunta ainda, mas só para isso já ser passado. Segundo, é a evolução do mineral para o vegetal, para o animal, até chegar no humano. Essa é a sequência. Não é que o cachorro, José, né, Bidu, seja o senhor José, mas o humano foi princípio espiritual. Ou seja, o espírito foi princípio espiritual antes, essa vida, esse princípio vital, esse ser, esse fagulha divina, essa centelha que a gente também não sabe explicar, que se unificou, lembra lá o slidezinho? Princípio vital mais princípio material, experienciou os reinos como coletivo e à medida em que foi ganhando características e habilidades até se individualizar, chega um momento que acontece algo que a gente não sabe explicar e que passa a ser indivíduo, ser humano. E aí começa a encarnar no humano. Esse é o entendimento. Então, se você olhar de forma fria e calculista de fora, ok, você já foi pedra, você já foi grama, já foi flor, já foi caju, já foi... E chega uma hora que você vira humano. Mas não é que aquele cachorro agora evoluiu e está falando, né, o cachorro da casa da Alessandra lá, que fala, conversa, né, responde, ele agora vai encarnar como ser humano. Não é ele, efetivamente, mas é dele, vamos fazer, acho que aí cabe. É subconjunto. É desse princípio espiritual que se individualiza um ser e que começa a experienciar o humano. Tá? É bagunçado, é tenso. Você vai começar, eu falei, a gente vai começar a pisar em pedra e falar, desculpa, senhora pedra. Né? Quando a gente sai dessa aula, a gente fica com essa crise. Mas depois passa, gente, vai passar. Fomos bem? Bem bagunçado, né? Eu sei. Gente, ó, só para a gente entender um pouquinho, pode falar. É rapidinho. Voltando aqui, retomando a questão dos dinossauros. E aí, com as perguntas e com o que você falou, me veio o seguinte pensamento. Um afirmativo, uma dúvida, não sei. Mas eu pensei no seguinte, os dinossauros foram extintos, e aí, muitos milhões de anos depois, se descobriu a utilidade da sua extinção. Então, quando a gente faz um recorte de que a extinção dos dinossauros deram o produto, né, vamos pensar assim, a matéria de fóssil, que virou um meio que evitou que, por exemplo, os mamíferos aquáticos, baleias, fossem extintos, porque eles eram mortos para que seus olhos dessem origem a uma fonte de energia, para o ser humano progredir, né, materialmente falando. Então, eu vejo como uma interseção programada, eu percebo já uma programação desse ser maior, inteligente, cósmico,
né, que não sei, eu posso estar viajando, bem viajando mesmo aí. Estamos na mesma viagem, talvez em ônibus diferentes, mas... Mas é isso, porque os dinossauros foram extintos, deu origem aí o que a gente usa, né, o petróleo, evitou que, de algum modo, as baleias fossem extintas, e aí a gente já está no outro patamar, que a gente já precisa reduzir esse uso né, do fóssil, da energia produzida a partir daí, dos combustíveis fósseis, para evitar uma outra extinção. Tá né? E a gente já busca outra. Então, assim, há essas interseções evolutivas que, a mim, soam como uma programação cósmica, sei lá, dessa inteligência superior. Tá bom. Eu acho assim, moral da história, para que matar gente nova se já tem um monte de gente morta lá embaixo, né? Ou seja, eu não vou ficar matando baleia se já tem um monte de dinossauro morto. Essa é a minha leitura. Mas, assim, na prática, é uma visão. Eu não acredito muito nessa programação do ser universal cósmico, mas a gente deixa essa confusão para o ciclo 10, que eu vou explicar por que eu não entendo dessa forma. Mas faz sentido, e para mim, eu explicaria o que você falou, de forma, da minha forma de ver o mundo, a natureza se auto-organizando. Né? Então, e a outra coisa é que a tabela periódica nunca desaparece, ela sempre muda, né? Então, assim, ela era dinossauro, daí ela vira combustível, daí agora ela vira carbono, CO2, daí ela vai virando. Né? Ou seja, ela queima energia, transforma, ou seja, pense nisso, a tabela periódica, para quem já não gostava na escola, eu gostaria de dizer que ela nunca desaparece. Então, assim, se você tinha problema com a tabela periódica, ela vai continuar existindo para sempre, porque não desaparece esse negócio. Né? Vai estar sempre lá, só vai estar mudado de forma. Né? Aí a gente fala de Lavoisier, mas é outra história e aí deve ser para aula de química. Mas bem boa essa reflexão também. Tem alguns elementos aí da crença, de como você acredita, mas ela é por aí. O caminho é esse dessa aula, gente. É você fazer uma elucubração pessoal e falar, acho que entendi, pelo menos eu vou conseguir dormir em paz no sábado. Né? Já é um bom começo. Diga. Obrigada. Para complementar aqui o pensamento da nossa amiga. Por mais viagem que seja a fala de um amigo, sempre alguém consegue complementar a viagem. Isso é legal também, gente. Porque, assim, pela biologia, eu estou aqui conversando com a minha amiga que está dando um nó na minha cabeça. Mas aí, sério? Só? Tenho que melhorar. Vou melhorar. Tem uma hora ainda para melhorar. Não, mas é porque eu sou bióloga. Então, eu tenho todo um conhecimento da biologia. Sim. E eu sei que o espiritismo é diferente. Então, estou tentando adaptar, né, isso na minha cabeça. Tá? Mas, assim, a questão do dinossauro, por exemplo, eu acho que realmente tem uma função nisso daí, pela questão de que, se o dinossauro continuasse a existir, a gente sabe que não haveria humanos. Seria então, ração, né? Exato, não teria acontecido os humanos, né? Porque não conseguiriam existir. Nós não estaríamos aqui com um pterossauro passando aqui, não teria como. Ou ele estaria dando aula, né? Ou, né? Sei lá, né, gente? Então, é uma das explicações que a gente tenta, né, entender essa evolução, né? Eu acho que seria pelo menos por aí, enfim. Eu vou falar uma fala só, mas prometo que eu não sigo ela. Que é assim, se tudo aquilo que não deixasse a gente existir morresse, né? É porque é tenso, né? Mas beleza, é só uma viagem, é ótima essa viagem, tá? Só que não cabe assim, porque a gente não vai dar conta dela até o final da aula, mas ela é muito boa, é isso. Essa perspectiva de evolução é para a gente viajar nessa pegada. Eu trouxe aqui alguns conteúdos da onde nasceu isso, para não parecer que é uma viagem minha, ou de Adenauer, ou, né, do que a gente está falando. Basicamente, a gente tem lá no Espiritismo, na Gênese, a fala sobre a evolução dos seres na natureza e a progressão do princípio espiritual, que ela só pergunta. No Livro dos Espíritos, da 540 e a 607, elas falam da evolução da alma desde os reinos inferiores da natureza até a condição humana, entendendo que isso é uma evolução, e ele fala de alma, porque o Espiritismo tem essa... o Espiritismo clássico no Pentateuco traz essa abordagem, falando de alma e tudo mais, espírito, então a gente vai para esse lugar. Depois a gente vai ter que olhar um pouquinho para a teosofia, lá de 1900, por aí, e a gente tem a Madame Blavatsky falando na doutrina secreta, a evolução do espírito ao longo dos reinos da natureza, dentro do conceito de ondas de vida, um pouquinho diferente, mas é já a base disso que a gente está falando. Depois a gente tem Arthur Power falando no sistema solar, como o princípio espiritual evolui através dos diversos estágios de consciência, e aqui já começa uma discussão interessante, porque ele entende que vai melhorando a consciência, e aí
já entra em sinergia com o que a gente está falando, né? Que é, ao se tornar consciente de si, pode ser humano. Então, trago isso aqui para quem quiser se aprofundar, porque a gente não vai conseguir alcançar isso na aula de hoje. E aí a gente tem a antroposofia do Steiner, que ele era da teosofia, dá uma discutida ali no começo, depois de uns 10 anos, porque ele não concorda com uma questão que Krishnamurti seria o salvador, aí, o missionário do planeta, e ele meio que traz essas questões orientais para o Ocidente, então é um cara legal de ler também. E aí ele põe que tem diferentes estágios de desenvolvimento ao longo das eras. Então, é um olhar que ele tem. Ele fala de planetas também, ele fala de Sol antigo, Lua antiga, Saturno antigo. Então, é para quem gosta de viajar aí com essas questões para além, é um bom lugar de leitura, embora já tenha 110 anos, então precisa ser atualizado também, né? Mas dá para ler como instrução aí de base. A origem do espírito humano em ciclos cósmicos anteriores à Terra, e é isso que ele está falando quando ele fala de Lua antiga, Saturno antigo, ele fala que a Terra é o 4º estágio. Ele fala claramente de reino mineral, vegetal, animal e humano quando a gente atinge o eu. Olha só, né? Estamos falando de 113 anos atrás. Ele fundou a antroposofia em 1912. E aí ele fala que quando eu tenho consciência e construo eu entro no humano. Então é bem essa perspectiva que a gente lê quando a gente lê em Adenauer no capítulo da aula de hoje. O ser humano como espírito em evolução em busca da consciência da própria espiritualidade, a atuação autônoma, autodeterminação aqui, né, que a gente vai falar disso a ULI toda, e responsável por si. Então, acho que aqui tem uma base boa para quem quiser se aprofundar, dá para dar uma lida em antroposofia. E depois, no conhecimento de Rosa Cruz, que é o rosacrucianismo, tem um conceito aqui de Heindel, apresenta a evolução do espírito desde os primeiros estágios nos reinos mineral, vegetal e animal, até a individualização no ser humano. Então, essas 4 bases aí, dá para vocês se aprofundarem nessa aula e depois baterem aqui e falar, posso dar a aula 4? Né? Que aí vocês já vão estar descolados aí para tratar esse conteúdo com mais tranquilidade, sem tantas crises aparentes, com bastante crises, né, próprias, que são importantes. Fomos bem? Então, aqui é a base dessa filosofia e dessa percepção de evolução, tá? Bom, aí a gente anda numa coisa que sempre, interessante, não perguntaram hoje, mas é a ideia do simples ignorante, né? Pô, é sério que depois de ter passado milhões de anos no mineral, no vegetal, no animal, aranha, periquito, passarinho, dinossauro, tananã, mamífero, né, a baleia, eu ainda sou simples e ignorante? Pô, que moral, né? Tudo isso para saber que não sabe nada ainda? Então, a discussão do simples e ignorante é a percepção da evolução. Né? Como consciência, eu sou simples e ignorante, mas eu tenho N habilidades aprendidas no princípio espiritual. Né? N vivências. Como eu falei, olhando para qualquer coisa que existe, ela tem uma experiência. Né? Então, uma grama de um campo de futebol foi pisada todo dia que teve jogo. Né? A grama lá da Chapada Diamantina, em cima de uma montanha lá, mal é pisada. Pô, que grama da sorte, né, gente? A vida dela é muito mais tranquila. Né? Fica com uma vista linda, ninguém pisa nela. Né? De vez em quando... Não, esquece, ia falar uma besteira aqui, já corrigi. Pronto. Tem um senso aqui, gente. É pequeno, mas tem. E aí a gente pensa em termos de simples e ignorantes, e aí faz um recorte, de novo, de estudo, que é o seguinte... A gente parte da perspectiva dos animais, que já é um princípio espiritual que se estrutura a partir de emoções, vamos pensar assim, né? Mas aí isso é bem delicado, não levem isso ao pé da letra, porque tem várias discussões, onde que começa, quando que começa a emoção, quando que é sentimento, porque sentimento pressupõe a racionalização da emoção. Então, é uma discussão que a gente deixa lá para frente, a gente vai falar um pouquinho disso no 6 e no 7, tá? Mas entendendo que a gente vai acumulando habilidades e experiências, e aqui no humano a gente começa com as reencarnações. Aqui não chama de reencarnação. Cachorro, gato, periquito, papagaio, baleia, não é reencarnação. É o princípio espiritual, vou falar uma palavra que eu não sei outra, habitando aquela
aquela biologia. Então, por exemplo, dentro de um aquário tem 50 peixes, ali é um princípio espiritual, não é cada peixe um princípio espiritual. Né? E quem tem aquário, eu tenho peixe há muito tempo, assim, eu curto e conheço um pouco do comportamento dos peixes e tal. Quando morre um peixe no meu laguinho, os outros se manifestam diferente por um tempo. Não comem, se intocam. Então, você vê que tem um impacto coletivo. E eu fico olhando isso e pensando no princípio espiritual. Né? Morre um peixe, e aí o comportamento dos outros 30, por algum tempo, eu vou falar uma besteira, mas parece um luto. Né? É uma besteira porque não é um luto, mas assim, tem um comportamento de afetou aquele princípio espiritual. E eu observo isso com bastante detalhe, porque eu cuido deles assim no nível de dar remédio, tal, né? É um nível mais delicado de cuidar dos peixes ali, mas que eu percebo uma manifestação do princípio espiritual de forma coletiva realmente. E aí você vê, por exemplo, o movimento de cardume, né? E aí o movimento de quando algum deles está doente com alguma coisa, a alimentação de todos muda, não tem 10 comendo bem e um passando mal. Os 10 começam a não se alimentar direito. Então, assim, tem um comportamento coletivo bem interessante de se observar. Tá? Eu estou falando isso da minha experiência pessoal com os peixes. Tá? E aí, quando a gente entra no humano, que a gente vai falar de reencarnação. Então, quando a gente vai falando de reencarnação, aliás, aula 6, 7, 8, não percam a trilogia da reencarnação. Né? A gente tem 3 aulas no básico sobre reencarnação. Vai ser o ciclo que vocês mais vão estudar o tema, então não deixem de estudar, porque isso é base para tudo que a gente vai estudar aqui na ULI. Né? Entender como que se processa, entender e mudar a perspectiva da reencarnação para um processo educativo e tudo mais, é uma virada de chave importante para os nossos conteúdos aqui da ULI. Tá? E aí, gente, pensar que nesse processo aqui, ó, nos animais começa o início do processo de individualização e consciência, e isso não é de Adenauer só, não é lá de Rudolf Steiner, na antroposofia, ele já fala isso, né, que é quando começa um processo de percepção da consciência, e quando a gente entra no humano, se percebe o indivíduo, mas ainda não é super percebido, porque tem um monte de gente vivendo no coletivo, aí, fazendo porque é bonito, bebendo porque entrou na boate, né, chutando porque todo mundo começou a chutar, ou seja, isso ainda é falta de individuação. Mas isso é um processo psicológico que a gente vai estudar também, lá no 7, principalmente, mas que parte de uma percepção que a gente ainda está em busca da individuação. Né? Isso é uma questão psicológica bem importante. O nosso processo de evolução como humano é a autodeterminação, né, e a autonomia em busca da individuação de cada um, ou seja, da gente ser quem a gente é, que ele torna-te o que tu és lá, né? E, de alguma forma, isso aqui é um processo, então a gente vai ampliando a complexidade e o grau de habilidades em busca de uma individuação a partir do momento em que a gente tomou consciência de ser humano e a gente vai reencarnando. E aí a reencarnação vai se processando como processo educativo, né, manifestando as experiências necessárias para desenvolver as habilidades que a gente ainda não tem. Tá? Vários spoilers nessa frase, mas vou ficar por aqui. Senão a gente daqui a pouco começa a invadir as aulas dos outros ciclos. Ok, isso, gente? Deu para entender essa ideia de simples e ignorante? Então, talvez a gente possa ampliar a partir desse slide. Deus nos fez simples e ignorante. Pô, mas se Ele nos fez a imagem e semelhança dEle, né? Mas aí é só as minhas crises, tá? Desculpe. Não aguentei. Parei, voltei. Luizinho já... Calma, né, Luiz? Deixa para o ciclo seguinte. É sobre isso. Então, esse slide aqui faz a gente pensar um pouquinho nesse tema, tá? A gente vem, sim, experienciando, a gente traz um monte de experiência no princípio, mineral, vegetal, animal, né? E a gente vai se tornando consciente disso, ainda que coletivo aqui, e quando a gente vira a chave e começa a reencarnar como humano, a gente ainda está coletivo, tanto que as primeiras manifestações humanas eram tribos, né? Era quase que uma matilha ali de animais, caçadores e tal. E a gente vai experimentando a individuação aos poucos, e a gente ainda está nesse processo e deve demorar ainda aí alguns pares de séculos para a gente chegar nesse ponto de eu sou indivíduo, autônomo, autodeterminado e dou conta, né, de ser eu quem eu sou. Mas isso demora. Mas é o processo. Tá? Foi? Fomos bem? Bom, e a gente entra num tema que é o perispírito.
Quem estava na aula 3 já sabe do que se trata, né? Ou para quem teve os primeiros contatos com o tema de espírito, ou quem já vem estudando esses temas há mais tempo, antes da ULI, né? A gente está falando, basicamente, do envoltório semimaterial, e aí vou usar uma definição bem clássica do espiritismo, aonde estão os nossos conteúdos, onde a gente guarda as experiências que a gente vive, e depois aqui a gente vai trazer na ULI a perspectiva da mente, né, que é onde fica a mente e tudo mais, mas eu também vou deixar isso mais para frente. A gente fica, por enquanto, com aquela divisão que vocês viram na aula passada, que é espírito, perispírito e corpo físico, né, que já dá boa para entender de forma inicial qual é o papel do perispírito e para que ele serve. Ele é o intermediário entre o corpo físico e o espírito, e quando a gente desencarna, fica espírito e perispírito sem o corpo físico. Tá? Ok? Para aqueles que não ficarem grudados, falando, eu não quero ir, tal, mas isso é outra história para a gente lidar na desencarnação. Olha para isso daqui, ó, matéria bruta, pô, de novo, eu vou pôr isso umas 10 vezes, né, no mínimo hoje, para a gente sair daqui com esse olhar de sequência de evolução. Matéria bruta, organismos vegetais, corpos animais e corpo humano. Princípio espiritual, né, lembrando que aqui, bem inerte, aqui já com algumas sensações, aqui já com um pequeno grau de consciência, quanto mais para a pontinha, simbolicamente, né, mais individual, o gato mais do que o peixe, até que a gente consegue entrar no humano. E aí se tornar espírito, né, sair desse coletivo e ser um espírito, o espírito, não mais ocupar as coisas de forma coletiva. O perispírito, de forma bem primária, bem prévia, começa aqui e segue aqui com a gente. Por quê? Porque é nele que está registrado tudo que a gente experienciou. Então, no meu perispírito, né, que é um invólucro do espírito que eu sou, tem tudo que eu vivenciei aqui, registrado de alguma maneira. As primeiras etapas, que são mais inertes, menos interativas, e depois as coisas mais, como fala, de instintivas, e aí aos poucos vai trazendo consciência para esses elementos. Né? Então, isso tudo faz parte do meu conteúdo perispiritual, que a gente vai entender que está na mente, né, mas que a gente pode ficar, por enquanto, entendendo que está no perispírito, que é a mochilinha onde a gente guarda tudo que a gente vivenciou e que nos tocou de alguma maneira. A gente não guarda tudo, porque ninguém lembra o café da manhã que tomou em 1730. Alguém lembra? O que tomou no café da manhã de 1730? Sábado, 8 da manhã? Não? 13 de fevereiro de 1730? Ninguém lembra? Ufa. Que bom. Então é isso, porque, né, não teve. Tá bom? Tem ele como veículo de manifestação, né? Pensar no perispírito como um veículo de manifestação onde a gente acumula os conteúdos. Então, eu deixei mais clarinho aqui para parecer mais sutil ainda em estruturação, né? É uma prévia, ainda não é o perispirituzão que a gente... Mas aqui ele já é um perispírito que acompanha a gente de forma bem estruturada, com várias características e vários elementos importantes. A gente vai estudar isso no ciclo 2 e 3, o perispírito de forma mais profunda também, mas para quem já quiser antecipar, porque o livro tem só 1000 páginas, é bom começar a ler, senão não dá tempo até daqui 2 anos, dá para dar uma lida em Zimmermann, que fala bem sobre perispírito e explica bastante. Provavelmente alguns de vocês já leram também, mas é uma pessoa que trouxe no conceito de espiritismo uma estruturação do que vem a ser o perispírito de forma mais profunda. Tá? Depois a gente vai desconstruir um pouco, porque a gente vai trazer mente, que Zimmermann não falava de mente ainda. Ele estava falando bem num olhar mais espiritual e de conteúdo como invólucro, vibratório, semimaterial e tudo mais. Tá bom? Pensar que não volta, né? Ou seja, a gente vai, a evolução é contínua e para frente, lembrem disso. Para o espiritismo não tem retornar. Então a gente não volta para trás. A gente nunca vai ter uma encarnação que a gente volta. Ah, mas como que na encarnação anterior eu ficava só orando lá na montanha e agora eu estou matando loucamente? Porque você ainda tinha isso em você. Você só não teve a oportunidade de matar porque você estava orando, ninguém te incomodou. Mas quando você pegou a paralela na véspera de feriado, sentido litoral, já foi o monge, morreu o monge primeiro antes de matar o vizinho. Né? Então, as experiências que levam a gente a vivenciar o que a gente ainda é.
Estava bem disfarçadinho lá na montanha orando, né? O único problema que tinha era que a fruta não estava no pote ainda. Agora, na paralela, sexta-feira, véspera de carnaval, indo para a praia, aí o perispírito se manifesta com todas as suas características atuais e pregressas que ainda não estão resolvidas. Ou seja, você ainda é aquilo. Então, não pense que evolui. Não evolui. Princípio do espiritismo. Não evolui. A evolução é contínua e para frente. Então, amanhã eu vou estar melhor do que hoje, eu tenho certeza. Isso já me anima. Porque amanhã eu vou estar melhor do que hoje. Pô, mas amanhã deu uma catástrofe. Eu ainda sou essa catástrofe. Eu só não tinha percebido. Estava soneca ali, não tinha olhado. Tá? Fica a dica. Então, não evolui. A evolução é daqui para lá. Aqui menos, aqui mais evoluído. E assim segue até a gente ir para aquela interrogação, que eu não sei o que é. Por enquanto, a gente vai ser humano, reencarnando e tal. E um dia a gente descobre aí para onde vai a próxima etapa. Tá bom? Fomos bem? Entendido isso? Então tá bom. Olha o que a Adenauer fala aí no livro de vocês, do ciclo. Tudo evolui na natureza em direção ao amor de Deus. Tudo está interligado e conectado a Ele. A evolução não dá saltos. Ela é infinita e inexorável. Né? Ou seja, ela vai acontecer, queira você ou não. Sério, se eu ficar sentado na ponta da montanha, vai ser num ritmo bem menorzinho, porque você não vai estar encarando os desafios, você não vai estar indo em direção, você não vai estar pondo esforço, mas ela vai ser. Né? Bem menos, né, do que seria se você colocasse para acontecer. Né? Então, isso acho que é um olhar importante. Isso nos dá um norte de que a gente vai para frente. Encara que vai. Por isso que fala no final dá tudo certo. Porque está indo para frente, está evoluindo. Por mais que pareça que está bagunçando. Mas está indo em direção a estar melhor do que ontem. Então isso vai acontecer. E isso é um princípio que ajuda a gente a ter um pouquinho de organização psicológica, né, nas dificuldades. Porque a gente sabe que, mesmo parecendo que está tudo errado, está evoluindo. Às vezes a gente não encontra onde é, né, mas isso é outro tema. Bom, e aí, nesse aspecto, para a gente não deixar passar essa questão de evolução, é a gente pensar para essa ideia de planetas, né? Mercúrio, Vênus, Terra, tá, beleza? A gente entender que se a Terra for extinguida, vamos fazer esse exercício, né? Ver se vocês estão prontos para... agora, respondendo um pouquinho sobre a sua pergunta dos extraterrestres para frente em vez de para trás, porque se a gente for entrar lá em Capela e Atlântida, a gente vai viajar demais e eu não vou dar conta de sair daqui hoje. Extinguiu a Terra, vou para onde? E aí, já pensaram nisso? Porque as pessoas falam, não, mas está acabando, porque o CO2, a gente está não sei o quê, vai acabar a água, não vai mais ter alimento. E aí, extingue a Terra. O espírito vai continuar, gente, imortal. Né? Sandy Júnior. Nada a ver, né? Tipo, Maria, mas eu já dou conta. Então é imortal. Se é imortal, não morre no final, ela já dizia, né? É uma filosofia importante, espírita. Só um pouquinho, só chegar o microfone só para todo mundo ouvir. Acaba a Terra, e aí, faz o quê? Se a gente analisar que a Terra já passou por 5 processos de extinção em massa, e a vida sempre recomeçou, na mesma premissa, na premissa evolutiva, a gente sabe que a gente vai em algum momento, vai talvez passar por mais um processo e vai recomeçar. Eu acho que isso é a prova inequívoca de que o espírito existe, de que o espírito permanece, certo? Eu não sou daqueles que... Minha viagem é mais curta que a sua, eu não acho que o Chico Chalub foi um projeto de Deus para salvar a baleia. Eu acho que é um processo natural de extinção e de retomada. E a gente já viu isso acontecer. A gente já viu, não, mas a gente sabe, tem consciência de que isso aconteceu. Você estava lá com o dedo no botão, né? Talvez tenha visto claro, todo esse processo. Então, é a prova inequívoca de que o espírito existe, legal, de que o espírito evolui, e que todas as vezes em que a gente passou por processos de extinção em massa, se retomou com a mesma premissa, a premissa da evolução biológica. Mas eu já atingi um nível legal, estou estudando, já fui pedra, já fui mato, já fui... E agora vou ter que voltar esse negócio? Não volta, a gente já descobriu que não volta. Faz o quê enquanto a Terra se reorganiza até poder ter humano aqui? Né?
Escolhe aí, gente, tem vários. É simples a resposta. Eu vou morar em Júpiter. Né? Entenderam? É só para a gente extrapolar um pouquinho, porque são questões que não têm resposta realmente, mas vamos pensar. Gosto da reflexão do colega. Sim, já tivemos ciclos, já extinguiu e começou de novo, a era glacial extinguiu e começou de novo. Mas, gente, se a gente entende que não volta, para onde foram os humanos? Para onde a gente vai até ter vida na Terra de novo, até ter ar-condicionado? Né? Porque até enquanto eu não volto, não dou conta, na moral. Na moral, não dá. Né? Até ter ventilador, pelo menos. Né? A gente vai fazer o quê com essas habilidades todas? Então, é só para assim, né? Bugar um pouquinho mais para aqueles que ainda não bugaram o suficiente, ou falar, pula. Se tiver demais, a gente esquece. Isso daqui é só brincadeira. É pausa para o comercial. Beleza? Mas vale a pensar, né? Tem gente que tem essa teoria do carro, meu Deus, está acabando, vai acabar. Tá, beleza, a gente está usando errado um monte de coisa, já fizemos, mas e aí? Né? E aí? Vamos para onde? Então, é só para a gente não ficar bugando com questões tão básicas. Buguem com questões mais amplas. Se acabar a Terra. Né? Isso é uma bugação boa, né? Sacaram? Ó, há uma evolução material, e isso aqui responde um pouquinho ao que a gente estava falando dos dinossauros e tudo mais. Há uma evolução material que modela novas formas mais adequadas à aquisição das experiências e uma evolução espiritual que possibilita ao ser humano alcançar os objetivos divinos. Dentro da sua fala de separar o biológico do espiritual, eu lembrei desse slide e vou explicar por quê. Então, pense o seguinte, a gente modela o biológico, a gente modela a tabela periódica conforme a gente vai evoluindo como ser. Né? E aqui, ó, eu devo pegar efetivamente pessoas das gerações distintas, mas certamente tem gente aqui que esperou a carta chegar pelo correio, que escreveu, né? E que agora recebe no celular ou no smartwatch do relógio a mensagem instantânea, né? O vídeo, liga e vê a pessoa, oi, tudo bem? Estou chegando na aula, beijo. Né? E aí, faz o quê? Sobre esse tema, eu estou no meu segundo casamento e eu contei para minha filha de 11 anos, do primeiro casamento, e mostrei para ela as cartas que eu tinha guardado do meu relacionamento com a mãe dela, tal, como que foi. Assim, mostrando uma coisa bonita, assim, sabe quando você está mostrando? Filha, começou assim, eu viajava a trabalho, aonde eu ia eu mandava carta, ela olhou para mim e falou, quanto tempo demorava para chegar? Deu, depende do lugar, mas tinha 15, 20 dias. Ela, por isso que não deu certo esse casamento. Resolveu o meu problema, que eu não dei conta na terapia. Era simples, é porque era em carta, né? Falou, pai, impossível saber uma notícia 15 dias depois, jamais vai dar certo um casamento assim. Então, é isso. É como a gente evolui, olha o nosso grau de urgência de resposta, né? Eu ainda recebo em média 80 a 100 e-mails de trabalho por dia. Né? E minha filha, uns 8 anos atrás, falou, pai, e-mail é coisa de velho, ninguém mais usa. Né? 8 anos atrás, 8 anos depois eu ainda recebo perto de 100 por dia. Eu devo estar muito velho, né? Porque eu não sei como fazer isso. Eu recebo 100 e-mails para tratar por dia, no meu trabalho. Então é isso. À medida em que a gente, uma geração só, né? É a próxima geração da minha. Né? 23 anos depois, essa geração. Né? Ela olha para a minha forma de se comunicar e fala, meu Deus, isso é arcaico. Né? E aí eu levo para vocês todos aí, né? Para pensarem um pouquinho em vocês, quanto a gente lida com a matéria, quanto a gente muda a matéria, e aí extrapolando isso para o biológico, a história dos dinossauros, a história de separar a evolução biológica da espiritual, quanto a gente manipula a matéria para que seja viável a vida de outra forma. Eu chegava a visitar meu avô, e de avião, pegava o avião, no interior, depois de voar 4 horinhas, pegava um carro, mais 4 horas, chegava no sítio dele e falava, nossa, cansado. Ele olhava para mim e fazia um sermão de meia hora, porque ele foi tropeiro, ele levava 4 meses a cavalo para fazer o que eu fazia em 8 horas. Né? Aí ele olhava e disse, você está reclamando? Eu saía em janeiro, chegava em abril. A cavalo. Né? Então, é 2 gerações, gente. É meu avô.
Só passou minha mãe e eu. Então, o que mudou? Né? O que muda para uma experiência de deslocamento em 2 gerações? Como a gente manipulou a matéria para eu pegar o celular, comprar uma passagem, fazer o check-in com a minha bioimagem aqui, entrar no avião e chegar na casa do meu avô em 6 horas, 7 horas. Né? Ele prepara 2 meses antes, seca o charque, coloca não sei o quê, prepara as mochilas, os alforjes, embarca a cavalo, levando 50 para chegar 4 meses depois para entregar o cavalo, e depois volta. São 6 meses, 4 de ida, 2 de volta, porque volta sem, né, a tropa. Olha que loucura, gente. Isso é agora, não é 300 anos atrás, é a geração que eu convivi. Então, isso, cada um vai ter um exemplo disso, para entender como a gente interfere na matéria, adequando e adaptando ao que a gente tem de habilidade e necessidade. Tá? É uma reflexão sobre esse tema de evolução e como a evolução espiritual, ou seja, a nossa evolução como espírito, interfere na evolução das coisas materiais. Né? Como a gente vai processar o meio ambiente, como que a gente vai usar o meio ambiente, né? Quanto que rendia um alqueire de terra para plantar arroz 30 anos atrás, quanto de arroz sai desse alqueire hoje, sem entrar nas outras questões aí de interferência, de pesquisa, mas assim, pensar como a gente interfere na matéria, utilizando o que a gente desenvolve de conhecimento e de racionalidade, para manter e estruturar a vida a partir do que a gente precisa. Né? Um outro exemplo disso, eu estudava um pouquinho em excesso quando eu era mais novo e eu tinha um orgulho que era saber a capital de 130 países. Então, eu sabia a capital de 130 países, era o número que eu decorei de capitais. E aí, com a minha filha estudando, no primeiro ano que ela teve geografia, eu, assim, Júlia, não é possível que você não saiba a capital nem da América do Sul, é um absurdo isso. Né? Daí comecei a falar dela, pai, eu sei a capital de todos os países do mundo. Eu falei, não. Ela falou, fala qualquer um. Aí eu falei, ela, Google, né? Ela tinha o Google Home, que é tipo Alexa. Qual a capital? Peraí, pai, vou lhe dar o relevo, a população e a renda per capita, para ficar de lambuja. E aí ela falou, viu, eu não preciso saber, meu cérebro não vai ser usado para isso, eu tenho um cérebro digital. Aí eu, né, espertão, né, na educação, falei, e quando não tiver internet? Essa é a revolta de quem é mais velho, né? E quando não tiver sinal? Pai, aí eu relaxo, tomo um suco, espero o sinal voltar e respondo depois. Sacaram isso? Entenderam? Ela aprendeu 2 coisas que eu não sei. Não usar minha cabeça para decorar capital e outra esperar a resposta quando não tiver. Né? Não é louco? Então, é isso, é a evolução. Como a gente usa as ferramentas e como as ferramentas vão ser usadas à medida em que a gente evoluir. Ou seja, ela está num processo, numa geração, que vai ter que lidar muito mais com as questões emocionais, psicológicas, interrelacionais, do que decorar a capital de 130 países, que não serve para zeca nenhuma. Né? Tem coisa que eu sei decorar que eu não vou usar nunca mais. De vez em quando eu solto numa aula, só para eu achar que é útil, mas não serve para nada. Entendeu? É isso. Tá? E aí, gente, a gente pensar então nessa perspectiva que a evolução científica, que é o maior envolvimento com o mundo externo, fora de nós, está em sintonia com a evolução espiritual, que é o encontro com nós mesmos, com as leis universais. Isso tem que ser fluido, junto, circulando. A gente melhora como ser, melhora a evolução científica. Melhora como ser, melhora a evolução científica. Senão, a gente vai se explodindo. E várias vezes isso aconteceu. Né? Desenvolve uma tecnologia que é usada para matar um monte de gente. Então, isso está errado. O ciclo não se cumpriu. E não estou nem entrando nas questões morais e tudo mais. Estou entrando na questão humana. Ou seja, a gente vai se desenvolvendo como ser e isso vai evoluindo o ambiente em que a gente encarna. Tá? Nós somos espíritos e precisamos valorizar a evolução material. Não podemos só que o espiritual tem que evoluir, mas a gente precisa do material. Ok, tem que evoluir, mas vai comer o quê? Se continuar colhendo 2 sacos de arroz, onde hoje colhe 200. Não vai ter o que comer, porque reencarnou muito mais gente e morre com muito mais tempo. Morria com 40, hoje morre com 90. É 2 encarnações no mínimo em uma, né? Pague uma, leve 2, né? A reencarnação hoje é assim. Alguns leve 3. Minha bisavó 99, levou 3, né? Pagou uma, levou 3. Então, assim, como que a gente vai fazer se a gente não fizer as pazes com a evolução material? Não vai dar conta.
Né? A gente não viveria até os 100 anos se a gente não tomar remédio. Dificilmente alguém vai viver até os 100 anos sem usar a medicina de alguma forma. Né? Então, é olhar para isso como uma condição material criada por nós mesmos, né? Para fazer a experiência ser mais aprofundada. Tá bom? E aí, gente, aqui, ó, pensar um pouquinho ainda sobre esse tema, que é a importância da experiência material para a evolução do espírito. Olha o que Adenauer fala, uma filosofia que separa o material do espiritual, considerando o primeiro como ordinário e o segundo ordinário inferior, que é o material, demonizando todo e qualquer contato, certamente não irá perceber sua valiosa contribuição para a evolução do espírito. Ou seja, os desafios da matéria, do ter que trabalhar para comer, de trocas, né, das questões materiais mesmo, de manter o corpo, de lidar com o material, ele ensina muito para a gente em termos de habilidade. É assim desde o reino mineral. Né? Imagine uma pedra sem chuva, sem sol, ela estaria lá parada, inerte. Mas com chuva e com sol, uma hora cai um pedaço, uma hora seca por cima, uma hora vem uma grama e cobre ela, outra hora está sufocada por um animal que decidiu fazer um ninho ali, ou seja, olha que louco. Então, essa relação com o material, com o outro, com as coisas, faz com que a gente desenvolva habilidades. Ok? Quero ver o pessoal pisando em pedra hoje, como que vai ser. Aquisição e integração de habilidades pelas vivências, valorizar as vivências. Né? Ou seja, a gente vai experienciar para adquirir habilidade, para desenvolver. Eu falo, eu sei na teoria, mas quando eu pratico, quando eu experiencio, eu sinto, eu me envolvo. Então, isso leva a gente para um lugar de experiência. E aí, gente, caminhando já para os finalmente, quase finalmente, a gente vai falar um pouquinho do ser humano para o espiritismo, né? Objetivamente, né? Então, o que é o ser humano para o espiritismo? Primeiro, é uma evolução a partir de critérios morais do fazer o bem. Alguém falou de moral aí, para a gente pensar que quando a gente faz uma leitura de um livro dos Espíritos, de Kardec, a gente tem que entender que isso está quase 1,5 séculos atrás. Né? Então, tem um olhar bastante religioso, bastante da época, dos espíritos, bastante cristão, né, católico, inclusive dos espíritos que estavam ditando, e isso traz um aspecto moral de bastante relevância. Então, várias vezes você vai ler em Kardec a questão moral e a questão de fazer o bem. Ótimo, é importante, mas eu acho que a gente tem que ir para além disso, pensando como espírito e evolução espiritual. Evolução espiritual não é evolução moral, embora ela possa estar presente. Evolução espiritual é desenvolver habilidades, é integrar habilidades, é lidar com as questões, lidar com as experiências, interagir com a matéria, né, pensando no próprio crescimento e individuação, ou seja, para onde eu estou indo, né, na autodeterminação, na autonomia. Então, para além dos critérios morais. Quando a gente pensa isso, a gente tem que falar que a evolução é a partir da integração de habilidades. Né? Porque não é só atender a moral do lugar que a gente nasceu que resolve a evolução, senão ia virar uma bagunça, porque quando eu nascer aqui, eu vou ter uma perspectiva, quando eu nascer na Arábia Saudita, outra, quando eu nascer na China, outra. Então, isso é uma experiência sociológica, social, mas não é o resumo da evolução que a gente tem que buscar como espírito. Erros e acertos numa perspectiva dialética entre bem e mal. Né? A gente vem de um lugar religioso que separa o planeta entre os que fazem o bem e os que fazem o mal, entre céu e inferno. Isso está na mente de todo mundo. Em algum século, aí, nos últimos 500 anos, 1000 anos, nós vivenciamos isso, se não nesse século atual. Então, a gente pode olhar para uma aquisição gradativa de condições e experiências. Ou seja, se eu ainda estou fazendo algo que parece mal para a sociedade em que eu estou inserido, é porque ainda não tenho essa habilidade. Então, eu vou gradativamente melhorando e evoluindo a partir das experiências que eu vivencio e das que eu dou conta, porque algumas eu não vou dar conta mesmo, e está tudo bem. Né? E aí eu vou me adequando. Senão, a gente vai estar sempre se punindo e pensando no bem e mal como uma perspectiva de evolução. E não é por aí. Tá?
Então, isso é uma pincelada dessa discussão, que isso é bem relevante, e a gente vai discutir isso ao longo da ULI em várias vieses, de vários olhares aí em cada ciclo, tá bom? Para onde aponta a evolução, então? Para um lugar que a gente entende que é sentir o divino, né? Então, de alguma forma, a evolução está apontando para um lugar que é se perceber divino, sentir o divino, se conectar com o divino, discutir isso, o que vem a ser o divino. Vocês viram na aula 2 aí, né? Que Deus, numa perspectiva da ideia de Deus, ou seja, nós vivenciamos a cada encarnação um Deus diferente, né? Os deuses das épocas todas que a gente já reencarnou. Então, a evolução nossa é sempre em direção a sentir esse divino, né? Não em direção a um divino externo de alguma religião que a gente trouxe ou que está aí há 100, 200, 500 mil, 2, 3 mil anos. Isso é uma forma, né, de manifestar isso, mas a direção da evolução é em direção a sentir o divino. E o que somos, afinal, e o meu melhor desenho de ser humano é esse, né? Não consigo mais que isso. Um ser em evolução, cada um em seu grau, né? E aí uma questão importante, uma questão importante é pensar que se a gente está aqui, a gente está no mesmo pacote. Por mais que tenha uma diferençazinha, pode ser que eu seja melhor ali na corrida de 500 metros, né? Outro que seja melhor para correr 2 quilômetros, outro lide melhor com subir, outro lide melhor com se abaixar. A gente está no mesmo pacote. Então, a gente está no mesmo nível, no mesmo grau de evolução, porque a gente está convivendo na mesma época, na mesma região, nos mesmos lugares. Então, a gente é parecido. Né? Ah, mas o cara que me assaltou no sinaleiro não tem nada a ver comigo, eu sou muito mais evoluído que ele. Até você passar fome. Ah, mas eu não vou assaltar seu filho. Até alguém tentar assaltar seu filho e você dar uma voadora na pessoa. Aí você vai entender que você ainda você só não está na mesma condição de teste. Porque a gente está convivendo. Ah, Pelícia, você está querendo dizer que eu sou igual àquela pessoa? É, um pouquinho, provavelmente, porque você ainda está convivendo. Né? Então, quando a gente estiver olhando para o lugar e falar, isso está muito ruim, você tem que perguntar, por que eu ainda estou aqui? Por que eu ainda convivo nesse lugar? Por que essas pessoas à minha volta ainda têm essas características? Provavelmente a sua está escondida em algum lugar, né? E você não se percebeu. Mas é aí que a gente começa a melhorar e entender que a gente está onde tem que estar. Né? Porque isso não é obrigação, e ninguém pôs você onde você que está onde você está. Então, isso é um lugar de olhar. Então, estamos em evolução e essa é a forma que a gente avança. Para a gente fechar, pensar, então, num resumo, né, para levar para casa, já que a gente bagunçou tanto. Se levar esse quadrinho aqui, já tira um 6 na prova. Evolução humana, pensar como humano, né, individuação. Admite a própria evolução, ou seja, nós admitimos a própria evolução como ser humano. O Espiritismo entende que essa evolução é baseada nas leis da natureza, e a gente vai falar das leis também aqui no ciclo. A partir da aula 13, a gente começa a falar das leis de Deus, né, e isso é bem relevante. A maior autoridade está na consciência e nos fatos, ou seja, à medida que a gente vai tomando consciência e vivenciando, a gente vai se melhorando e evoluindo espiritualmente. A evolução para o Espiritismo acompanha a evolução da ciência, Kardec deixou isso bem claro, né, que era para escolher a ciência, caso ela contradissesse a partir do que ele escreveu, porque afinal ele sabe que isso daqui a 50 anos poderia ser visto de outra maneira. Os princípios e o saber humano precisam andar juntos. Não é só sobre o conhecimento formal, é sobre o que você traz também, e a gente vai falar de ética, outras questões, mas isso também vai ter uma discussão boa em outros ciclos. E a aquisição de habilidades como forma relevante de evolução e principal, não numa evolução só moral, embora a moral possa ser uma consequência, ou seja, atender a moral de onde você está vivendo é uma consequência de um aspecto de evolução também. Uma frase, só para a gente fechar, essa foto eu que tirei, é uma curiosidade, eu tirei essa foto aqui, eu sempre trago ela porque ela me coloca nesse lugar. Era no meio da Bolívia, parado num rio por 10 dias, era um negócio meio louco, mas essa foto foi o presente dessa viagem maluca. Estamos diariamente experimentando nossa própria evolução, a partir de vivências que nos permitem reconhecer nossas habilidades e limitações, para descobrir novas possibilidades e serem integradas gradativamente, ou seja, pegue leve, seja leve, né, e avance aí no seu tempo que vai dar tudo certo. Tá bom? Valeu, gente. Obrigado.